capitalismo acabou e a gente nem percebeu. É porque a gente tá vivendo na ditadura comunista? Não. É uma outra coisa muito pior. Faz tempo que eu quero falar desse assunto e agora eu achei um vídeo que eu posso fazer um react e fica perfeito para esse vídeo de hoje. Então, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir um pouquinho também, né? Porque tá difícil. Bom, vamos lá. Esse canal que eu peguei esse vídeo aqui, ó, outro ângulo, 1.200 seguidores, ele é um canal novo, sabe? Vamos lá. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição. Beleza? Então vamos lá. Techno-Feudalism, What Killed Capitalism, is the new book from the bestseller Yanis Varoufakis, the hugely recognizable Greek economist who was his country's finance minister in 2015. Varoufakis thinks there is a new power reshaping the world and reshaping all of our lives. So what is techno-feudalism? Who is driving it? And is it bad for us and bad for democracy? Amazon is much worse than a monopolist. It's not just a monopolist. It's not a market. It is not a capitalist. It is like, think of it as a digital version of a fiefdom. Yeah, sure. In which vassal capitalists are laboring for the Lord, along with the peasants who may even love the Lord. So you mentioned before that, you know, these gadgets are all very convenient. I can't live my life without. Tem uma maneira de entender isso, que é a maneira que eu entendo, que é o seguinte, a internet, né, a vida online, ela é um outro espaço. A gente abriu um outro espaço, como se, por exemplo, se a gente um dia povoar Marte, que parece que não é possível, mas a gente vai ocupar um outro espaço, certo? Quando você fala, eu quero um espaço mental, eu quero parar de me preocupar com tal coisa porque eu quero ter um espaço mental. Então você quer parar de se preocupar, sei lá, com uma doença que você foi curado, você já tem mais espaço mental, certo? A internet é um outro espaço de existência humana. Só que nesse espaço, a gente foi transferindo tudo que a gente fazia nessa vida aqui para esse espaço que é etéreo, né, vamos dizer assim, mas, né, que é online. E o começo da internet, esse espaço não tinha dono. Aliás, a internet, a ideia dela, de quem começou com ela, era fazer uma coisa extremamente livre. Mas aí chegou grandes conglomerados como Google, Facebook, essas redes sociais, a Amazon, que eles chegaram e tomaram conta do espaço online. Eles são donos do espaço online. Então, o que o Yanis Varoufakis está falando é que a gente vive, não é no capitalismo mais, é no tecno-feudalismo. Porque eles são senhores feudais, porque eles são os donos das terras, entendeu? Nesse espaço. O renomado economista Yanis Varoufakis emitiu um alerta severo sobre um futuro mais do que iminente. Ele argumenta que já podemos estar vivendo uma nova era. O tecnofeudalismo. Segundo Varoufakis, esse sistema é definido pelo domínio das gigantes da tecnologia e pela erosão das estruturas capitalistas tradicionais. As percepções de Varoufakis oferecem um vislumbre preocupante de um futuro muito próximo, onde o poder reside nas mãos de alguns poucos, que seriam os senhores feudais digitais, e isso pode já estar acontecendo há alguns anos. A tese de Varoufakis não é meramente um exercício acadêmico ou um ensaio distópico. É um alerta para que enxerguemos as realidades desconfortáveis do nosso mundo, que vive em rápida transformação. Seu trabalho serve como um lembrete severo de que as escolhas que fazemos hoje já não são escolhas. Elas são predeterminadas no curso do tempo e podem ser facilmente antecipadas por algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. A trajetória do sistema econômico global e as consequências sociais são preocupantes na mesma medida que promovem uma conveniência ao nosso futuro, tanto individual quanto coletivo. A análise de Varoufakis centra-se na mudança fundamental na natureza do poder econômico. Ele argumenta que os motores tradicionais do capitalismo, como a concorrência e a maximização do lucro, estão sendo suplantados por um novo conjunto de dinâmicas que alteram drasticamente o que conhecemos por mercado. Essas dinâmicas são caracterizadas pelo domínio dos dados, a ascensão de estruturas mais dominantes e opressoras do que monopólios, e a extração de valor direta dos usuários em vez da busca por consumidores a partir do comércio convencional. Essa mudança representa uma ruptura fundamental com o paradigma capitalista, como sustenta a tese do economista grego Yanis Varoufakis. Trata-se de um movimento em direção... Bom, então o que ele está falando até aqui é que a gente está transferindo muita coisa da nossa... Assim, como abriu esse novo espaço ele tá como se fosse assim, sugando as nossas atividades
para ir para dentro daquele espaço. Então, hoje a empresa, por exemplo, tá vendo ali? Ela extrai do próprio usuário o que ela vende. Entende? Porque uma empresa como, sei lá, uma rede social não dá dinheiro, né, gente? Você sabe disso, né? Que não dá lucro. Rede social não dá lucro. O que eles ganham dinheiro é com propaganda, é vender esse anúncio que é muito direcionado especialmente, sabe assim? Com muitos dados que se cruzam. Entende? Então, por exemplo, vocês que somos um usuário diário, assim, de rede social, YouTube, aqui, o Google tem, sabe, muita coisa, assim, que a gente faz, viu a loja de roupa que eu visitei hoje, viu, sabe, assim? Então, todos esses dados cruzados, essa precisão de dados é o produto das redes sociais, né? Aquela coisa, se é de graça é porque você é o produto, né? É porque você... Então, é isso. Então, o que ele está dizendo a gente vive num sistema feudal agora, porque assim como os senhores feudais, que, né, os servos trabalhavam, o senhor feudal extraía o fruto do trabalho do servo, e aqui as empresas Big Data, né, que chamam, essas empresas grandes, elas extraem o produto de nós, que são os dados. Por quê? Porque elas são os donos daquele espaço. Não tem como, por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é muito difícil você escapar da Amazon, já não tem mais jeito. Apple, não tem, muita gente não tem como escapar. Eu aqui é tudo Apple. Quem mais? Google, não tem muito como escapar. Quem trabalha, por exemplo, eu que trabalho, né, sou comediante, eu trabalho com... Eu tenho que estar na rede social. Então eu tenho que depender da Meta, né, que mudou o nome, né? Porque o nome Facebook ficou... mudou pra Meta. Vamos lá. São a um sistema que se assemelha muito às sociedades feudais do passado, onde havia muita concentração de poder em poucos indivíduos que controlavam o acesso a recursos essenciais. No contexto do tecnofeudalismo, os dados fornecidos pelos usuários os tornam servos, já que não somente fornecem as informações como também pagam assinaturas. Em outras palavras, aluguéis pelos serviços das grandes plataformas digitais que são os feudos. Os proprietários dessas plataformas digitais são os senhores feudais, e os então capitalistas, aqueles que produzem os bens consumidos pelos servos, são os vassalos nesse feudalismo digital proposto por Varoufakis. Hello, I'm David Miliband, President and CEO of the International Rescue Committee. Our humanitarian focus... O capitalismo, outrora o motor de um crescimento econômico sem precedentes, está mostrando sinais de fadiga. As mesmas forças que impulsionaram sua ascensão agora contribuem para seu declínio. A globalização, antes um farol de interconexão e possibilidades de explorar novos mercados, levou à concentração de riqueza e poder às mãos de poucos. A automação, aclamada como um prenúncio do progresso, ameaça deslocar milhões de trabalhadores, exacerbando as desigualdades existentes. Os marcadores tradicionais do sucesso capitalista, como o crescimento econômico global e uma classe média próspera, estão desaparecendo no retrovisor. Em seu lugar, vemos o surgimento de uma economia onde todo o fluxo de capital se move em uma só direção e se acumulam nas Big Three, que controlam a economia mundial. E meia dúzia de gigantes da tecnologia domina indústrias inteiras, sufocando a inovação e ditando os termos de engajamento para consumidores e trabalhadores. Esse afastamento do capitalismo tradicional não é uma ruptura repentina, mas sim uma erosão gradual. As sementes do tecnofeudalismo foram semeadas na segunda metade do século XX, com a ascensão e expansão do neoliberalismo e a consequente globalização. Essas forças, aliadas ao crescimento exponencial do poder da internet, criaram as condições para o surgimento de uma nova ordem econômica. O surgimento das plataformas digitais alterou fundamentalmente a relação entre as pessoas e empresas, produtores e consumidores, patrões e empregados. No reino digital, as linhas entre quem compra e quem vende se tornam confusas. Os usuários, muitas vezes sem perceber, fornecem os dados que alimentam as plataformas com as quais interagem. Esses dados são então utilizados por gigantes da tecnologia para gerar enormes lucros, sem vender um produto sequer, mas sim intermediando a privacidade dos usuários para empresas que querem vender seus produtos. Na crescente paisagem digital, um punhado de titãs da tecnologia emergiu como os novos corretores do poder. Essas empresas, com seus vastos acervos de dados e alcance global, exercem influência e controle que superam os de governos e mídias tradicionais juntos. Elas controlam o fluxo de informações, moldam o discurso público e exercem interferência significativa e direta sobre a vida de bilhões de pessoas.
Os feudos digitais funcionam dentro de uma complexa engenharia de algoritmos e análise de dados, feita por inteligências artificiais, que tecem uma teia com informações suficientemente necessárias para exercer o controle massivo de consumo e comportamento. Seus modelos de negócios são baseados na extração e monetização direta a partir de dados fornecidos pelos usuários, muitas vezes, sem o consentimento explícito ou conhecimento daquilo que está sendo rastreado e compartilhado. Isso cria uma assimetria fundamental de poder, onde os indivíduos muitas vezes não sabem até que ponto suas vidas digitais estão sendo monitoradas e até mesmo manipuladas. Apesar de trazer muitas vantagens e conveniências, o questionamento sobre a potencial perversidade é inadiável e precisamos nos perguntar se os benefícios da vigilância aos quais nos submetemos compensam ou se nos aprisionam ainda mais aos tentáculos do tecnofeudalismo. O domínio dessas gigantes da tecnologia não é apenas uma questão de forças de mercado em jogo. É o resultado de escolhas políticas e econômicas que favoreceram deliberadamente o crescimento de conglomerados tecnológicos e a concentração de poder nessas big techs. Ao mesmo tempo, governos em todo o mundo têm demorado a se adaptar aos desafios impostos pela revolução digital, permitindo que essas empresas operem com relativa impunidade. A ascensão desses senhores digitais tem profundas implicações para o futuro da democracia e da liberdade individual. À medida que essas empresas acumulam mais poder, elas representam uma ameaça crescente aos princípios da liberdade de expressão, privacidade e autodeterminação. A ausência de estruturas que possam regular os excessos e definir os limites dessas gigantes da tecnologia permitem o crescimento de reinos digitais que impõem os seus interesses, com uma legião de servos, vassalos e uns poucos senhores feudais. Os contornos do tecnofeudalismo. Como idealizado por Varoufakis, o tecnofeudalismo não é uma mera extensão do capitalismo, mas sim uma ordem econômica distinta, com sua própria lógica interna e dinâmicas de poder. É caracterizado pelo domínio das plataformas digitais, pela ascensão dos dados como uma forma-chave de capital e pelo surgimento de novas formas de exploração e controle. No coração do tecnofeudalismo está o conceito de dados como uma forma de aluguel. Assim como os senhores feudais extraíam aluguel dos servos que trabalhavam em suas terras, as gigantes da tecnologia extraem valor dos usuários que geram dados por meio de suas atividades online. Esses dados são então usados para refinar algoritmos, direcionar publicidade e desenvolver novos produtos e serviços, enriquecendo ainda mais os proprietários da plataforma. Esse sistema de extração de dados costuma ser invisível e insidioso, operando sob a superfície de nossas interações digitais. Os usuários muitas vezes desconhecem o valor dos dados que geram, nem são compensados por eles. Isso cria uma situação em que um pequeno número de empresas de tecnologia consegue acumular grandes fortunas, enquanto a maioria dos usuários permanece alheia à extensão em que está sendo explorada. A ascensão do tecnofeudalismo também tem profundas implicações para a natureza do trabalho. À medida que a automação e a inteligência artificial se tornam cada vez mais sofisticadas, elas ameaçam deslocar milhões de trabalhadores de seus empregos. Isso pode levar ao desemprego em massa, à agitação social e a um aumento ainda maior da distância econômica entre aqueles que têm e os que não têm. Ecos de uma era passada. O termo tecnofeudalismo evoca imagens de uma era passada, de senhores e servos, castelos e feudos. Embora os paralelos entre o feudalismo medieval e a era digital não sejam exatos, são instrutivos. Ambos sistemas são caracterizados por uma hierarquia social rígida, com uma pequena elite controlando os meios de produção e extraindo riqueza de uma classe subserviente. No sistema feudal, a terra era a principal fonte de riqueza e poder. Aqueles que controlavam a terra, a nobreza, podiam ditar... Tem classe média, entendeu? É pobre e a corte, os reis. Entendeu? O rei e a corte. É isso. Os termos da vida para aqueles que a trabalhavam, o campesinato. Da mesma forma, na era digital, os dados se tornaram a nova terra, e as gigantes da tecnologia que controlam o acesso a eles se tornaram a nova nobreza. Assim como os senhores feudais concediam a seus vassalos proteção e um mínimo de segurança em troca de lealdade e tributo, as empresas de tecnologia oferecem aos seus usuários uma gama de serviços e conveniências em troca de seus dados. Entretanto, essa troca muitas vezes está longe de ser equitativa, com as gigantes da tecnologia detendo a grande maioria do poder. A ascensão do tecnofeudalismo representa um desafio fundamental aos ideais iluministas de liberdade individual e autodeterminação.
Esta é uma realidade em que já nos encontramos sonâmbulos nesse presente distópico. Um sistema que prospera na vigilância, no controle e na exploração dos dados e da interação humana. A nossa soberania digital e as garantias de que a tecnologia sirva à humanidade se tornaram um sonho distante ou um pesadelo duradouro. É isso que eu penso, é exatamente isso. Tipo assim, os caras, eles tecnologizaram todas as atividades humanas. O que é o Tinder se não é a capitalização da paquera? É a coisa mais bizarra, gente. Você tem que estar no aplicativo hoje em dia para você conseguir ficar com alguém, transar, sei lá, conhecer alguém. Eu acho que muito do que ele está dizendo é observável, porque a gente vê mesmo que a internet tem dono, né? E, por exemplo, a Amazon é a venda, né, de produtos, venda, né, de produtos na internet, porque vende tudo, gente. A Amazon, aqui nos Estados Unidos, quando eu mudei pra cá, tem uma história bem engraçada. Quando eu mudei pra cá, porque assim, em todo o país, aí no Brasil também deve ser, todo o país, a Prime Video é um site, a Amazon Compras é outro, certo? Aqui nos Estados Unidos, o Prime Video é uma abinha do negócio. Tipo assim, é como se fosse assim, sabe? Tipo assim, roupa, sapato, Prime Video, não sei o que, entendeu? E eu, mano, e pagando e não conseguia abrir, ia no site, não abria aqui nos Estados Unidos. Nossa, liguei lá no 0800 deles, puta da vida. Ela, não, mas você tá lá, você não clica lá. Eu falei, mas aonde, caralho, eu tenho que clicar? Até que a mulher, mano, me mandou um vídeo explicando. Eu falei, gente, que vergonha, olha, imigrante do trabalho, né? Mas enfim... mudando, né? A Amazon lidera a venda online. Aí tem a PayPal, que é o pagamento online e etc. E as grandes fortunas hoje são fortunas que vêm da tecnologia. São pessoas que trabalham com tecnologia. O Elon Musk, você vai falar, o Elon Musk é carro. É carro, mas a empresa dele é avaliada como uma empresa de tecnologia, né, na Bolsa de Valores. Então, é uma empresa de tecnologia para todos os efeitos. Eu acho que o que ele fala faz sentido no sentido de que parece que está acontecendo isso mesmo, essa coisa no mundo inteiro, sabe? A classe média está acabando para ficar assim, todo mundo vai ser pobre, ou você é da corte ou você é pobre, entendeu? Eu digo isso porque eu vi um vídeo uma vez, era um TED Talk, que era assim, a mulher, ela fez uma pesquisa de vários países, acho que mais de 40 países, como que as pessoas mais ricas do país vivem e como que as pessoas mais pobres vivem. Mas ela quer saber da casa das pessoas, então ela tirava foto da casa das pessoas. Então a porta de entrada, o quarto principal, a cozinha, o banheiro. E aí tá. E aí quando ela colocava as fotos, por exemplo, das salas dos 40 países lá, das pessoas mais ricas, era tudo um pouco parecido. Quando ela colocava das pessoas também mais pobres, também era tudo parecido. Então, assim, realmente a gente está muito globalizado. Então, eu acho que esse caminho que ele pensa, eu acho que faz sentido. Eu já vi muitas pessoas também criticando, achando que também ele está indo longe demais. Eu nem vou entrar nessa discussão, porque eu realmente não posso opinar, tá, sobre isso. Mas eu acho que ele diz tem algum sentido sim, porque o espaço, a internet, como esse novo espaço em que a gente vive, realmente é um feudo, porque tem os seus senhores. E isso a gente sente. Porque, por exemplo, hoje você por exemplo, você é um autor, você vai lançar um livro, você quer lançar um livro, um e-book. Não tem como você ficar longe da Amazon. Não tem como você fugir da Amazon. Se você for, por exemplo, publicar um livro. Se eu quiser, por exemplo, eu querer vender ingresso de show. Não tem como ficar longe do Instagram, por exemplo. Então é como se você tivesse que pagar o pedágio, igual era, né, na servidão, que os caras tinham que pagar um pedágio para usar a terra do cara. Porque assim, eles usavam a terra do cara, aí o senhor cobrava deles o tal do imposto, que era tipo, todo o trabalho dele só sobrava pro bichinho comer ali. E aí ele morava ali na terra do cara, o cara cobrava aluguel, cobrava tudo no que, entendeu? Como muito desemprego por aí até hoje, né? E os nossos dados é esse imposto que a gente paga, que realmente, o que ele tá falando, a gente paga muito mais do que o que a gente recebe. O que ele está dizendo é, se a gente vendesse os nossos dados
e a gente pagasse, por exemplo, por mês, o Facebook pagasse por mês pra usar o YouTube, por exemplo, entendeu? Tipo, ia sair mais barato pra gente ia ganhar mais vendendo, nós mesmos vendendo nossos dados, entendeu? Mas é isso, me fala aqui o que você achou aqui, se você acha que você é um servo desse tecnofeudalismo ou não. Então é isso, se inscreva, dá um like aqui que me ajuda muito, tá bom? Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, eu vou ficando por aqui.